Mateus capítulo 17, parágrafo 24. Eu estava em casa, o Espírito do Senhor me levou esse texto, falou algo muito forte comigo e eu quero compartilhar com os irmãos. Que diz assim o texto, os irmãos achou, pode dizer eu achei? Achei. Diz assim o texto: e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didragmas e disseram: o vosso mestre não paga as didragmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos teus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus logo: estão livres os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Diga um estáter. Muito fraco, diga um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti, e você diz amém. Amém. Se assente, fique à vontade. Queridos, eu confesso aos irmãos que nessa noite eu estou 100% dependente de Deus. Eu estava em casa e aquela correria do dia, tive que trabalhar hoje correndo, e cheguei em casa à tarde pensando e falando com Deus. O Senhor me levou esse texto, o Senhor me deu uma revelação dentro desse texto e eu não posso levar para casa, mas para tanto eu preciso que você agora redobre toda a sua atenção. Não irei pregar mais do que 25 minutos, então quero que você desfrute do tempo que será dito, para que nós possamos sair daqui diferentes. Eu acredito que seja do conhecimento majoritário que Jesus realizou muitas coisas, não só milagres, porque Jesus possuiu no período do seu ministério o ministério conhecido como tríade, ou ministério em 3 dimensões. Eu já disse aqui e volto a dizer que Jesus não só realizou milagres, embora de todas as suas características, a principal característica de Jesus era realizar milagre. Mas Jesus não só realizou milagres, Jesus pregou para que aqueles que não conhecessem passassem a conhecê-lo. Jesus ensinou para formar discípulos, e Jesus também realizou milagres. Mas de todos os milagres que foram registrados na Bíblia, alguns chegam a dizer 35 milagres. Eu acredito, Juarez, que esse milagre é um dos de maior complexidade dos 34 milagres, visto que este milagre possui algumas características que tornam ele um milagre singular, um milagre único. A primeira característica que torna esse milagre único é que é um milagre que não é contado, Juarez. Ele termina no versículo de número 27, dizendo: vai, lança, pega o peixe, abre a boca, pega a estátua e paga a dívida. Mas não tem no versículo 28. Não se sabe se Pedro obedece, se Pedro não obedece, não se sabe se pega o peixe, se não pega, se está lá o estátua que valia 2 dracmas. Não se fala o que acontece. São poucos textos assim que existem na Bíblia. O outro texto semelhante a esse é o texto da parábola do filho pródigo, que diz que o irmão mais velho, voltando do campo, ele escuta o barulho da festa, pergunta o que é, e quando alguém diz que o irmão dele tinha voltado, a Bíblia diz que ele se indigna, fica do lado de fora. O pai sai da festa, fala para ele: filho, tudo que eu tenho é seu. E o texto não diz se o filho entra ou se o filho vai para casa. Esses textos, Juarez, mexem comigo e aguça a minha curiosidade, porque se o texto não fala o que aconteceu, o porquê que nós pregamos? Se o texto não conclui a história, o porquê que nós acreditamos? Se o texto ele não esclarece, não traz luz ao nosso entendimento, então por que nós lemos? E eu acredito que é uma conjectura, e o texto me permite dizer isso, que nós cremos, pregamos e lemos, porque está escrito ainda no Antigo Testamento que Deus não é homem para que minta. Aleluia. Números capítulo 23, versículo 19: e nem filho do homem para que se arrependa, diria ele, não faria, falaria ele, não confirmaria. Então, independente como está a nossa história, se está no início, no meio e no fim, se o Senhor começou a obra, Ele vai concluí-la. Se o Senhor te disse que vai acontecer algo na tua vida, vai acontecer. Tiago, mas está difícil, eu sou solteiro ainda, não namoro, o Senhor me disse que vai me dar filhos. Não importa o seu estado hoje, se Ele disse que vai acontecer, vai acontecer.
Tiago, eu estou desempregado, as coisas estão difíceis lá em casa, e o Senhor disse que eu vou ser um empresário. Então creia que no momento certo os corvos vão trazer alimento no bico para te sustentar. Tiago, mas eu estou enfermo, Tiago, e Deus falou que vai me curar. Eu estou sentindo dores, eu estou aqui no culto com dor de cabeça, estou com enxaqueca, e Deus me traz aqui para te dizer: não importa o seu estado agora, o seu momento, a palavra de Deus é maior do que o seu momento. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, que passarão os céus, é verdade, passarão a terra, também é verdade, mas aquilo que sai da boca de Deus, Juarez, não passa, não volta atrás. Eu vou falar de novo porque tem gente dormindo. Eu vou falar de novo, aquilo que Deus disse está de pé ao teu respeito. Ainda que o diabo diga não vai acontecer, ainda que o diabo diga é impossível, Deus me traz aqui para te dizer, Lucas 18, 27, aquilo que é possível para mim e para você, é possível ao Deus que nós servimos. Quem pode levantar a mão, soltar a voz e adorar esse Deus que é vivo e verdadeiro? Então não importa como está o momento que estamos vivendo, o que importa é aquilo que ele disse. E esse texto é singular, é único, porque a primeira característica é essa: não se sabe, Juarez, o que aconteceu na história. A segunda característica desse milagre que o torna singular é que o texto é quem diz, não sou eu que estou dizendo, que todos os milagres que envolvem peixe, Igor, isso aqui é para pregador, sempre é no plural, peixes. Tem a pesca dos 153 grandes peixes, tem a pesca maravilhosa que o barco quase foi a pique, mas esse texto não fala de rede, não fala de peixes. Esse texto fala de um anzol e de um único peixe. Eu estava em casa dizendo: Senhor, se for para me pregar só para um peixe, tá bom, Senhor, mas a palavra tem que achar guarida. Esse texto é lindo porque se trata apenas de um peixe, e isso aqui é maravilhoso. A outra característica que torna também este milagre singular, são muitas características, mas a outra característica também que torna esse milagre singular é que o texto diz que esse milagre beneficia Jesus. De todos os milagres que Jesus realizou, esse é o único milagre que beneficia Jesus, porque a dívida também era dele. Ele disse para Pedro: vai lá, pega o peixe, abre a boca, pega o estátua e paga a sua dívida e também a minha. E o que me chama a atenção nesse texto é as suas singularidades. Então permita-me aqui aclarar algumas verdades deste texto. A Bíblia diz que a região que Jesus está é Cafarnaum. Qual é a região? Qual é a região? A palavra Cafarnaum, você pode dividir ela, Juarez, em duas partes. Primeiro, Cafá, que significa aldeia ou pequena cidade, e depois Naum, que significa consolo. Jesus está na cidade do consolo, diz o texto, e chegando eles em Cafarnaum, cidade do consolo, Pedro foi abordado. Quem foi abordado? E quando Pedro foi abordado, eu fiquei assim, minha cabeça de pregador, ela que pira com essas coisas. Eu gosto dos detalhes do texto. Quando eles chegam na cidade, não foi Jesus que foi abordado. Perceba que a pergunta não está direcionada a Pedro. Pedro também devia, sim ou não? Mas a pergunta é direcionada a quem? A Jesus. Mas foi perguntada para Pedro, ou seja, se você anda com ele, você responde por ele. Se você fala dele, você também testemunha que ele é Deus. Se você parece com ele, você também faz parte do grupo dele. Então entenda, uma vez que você levanta a mão e aceita Jesus, os seus problemas pertencem a ele e os problemas dele pertencem a você. Para que esse negócio de dizer ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me ajuda, é claro que se você ficar se vitimizando, ninguém vai te ajudar mesmo. Por quê? Primeiro, você não está só, o Senhor está contigo. Segundo, o seu problema não é seu, é de Deus também. Quando você chora, Ele chora com você. Quando você sorri, Ele sorri com você. Quando você está preocupado, Ele não fica preocupado, porque Ele já tem a solução para o seu problema. Mas Ele está do seu lado. Ele é o único Juarez que não está conosco só quando tudo está bem. Ele está conosco sim, quando tudo está bem, quando estamos em uma festa, quando há churrasco, carne assada, comida de graça, Ele está conosco. Mas quando tudo está desmoronando, quando as coisas parecem que está tudo ao contrário daquilo que nós imaginamos, é onde Ele se mostra presente. É no momento que mais Ele mostra que está conosco, porque foi Ele que disse: eu estarei convosco, é todos os dias, segunda, terça
terça, quarta, quinta, é até a consumação do século. Se tem alguém aqui que não está sozinho, mas que tem esta presença, levante a mão para adorar Ele, porque Ele está aqui. Pedro é abordado. Ei, Pedrão, olhe para mim. O seu mestre, olha a pergunta. O seu mestre, Pedro, não paga. Ele não diz, está devendo, não pagas de dracma. O que Pedro responde? O que Pedro responde? Diga assim, sim. Perceba que Pedro mente. Pedro mente, sim. E Pedro entra em casa. Eu acho lindo isso aqui, porque Pedro foi pego de surpresa. E todas as pessoas que são pego de surpresa com uma pergunta sempre falam coisas que não queria ter falado. Quando você é pressionado por uma pergunta que talvez alguém chega para você, olha no seu olho, você é solteiro e fala, você é solteiro? Aí você fala, não. Porque você fica assustado, né? Vai saber qual é a pergunta. Não, sou não. Então, quando nós somos pegos de surpresa, dependendo da pergunta, nós falamos coisas que não queremos ter falado. Pedro responde sim. Ele entra para casa coçando a cabeça. Permita-me aqui, eu vou usar a conjectura do texto, talvez pensando, o que eu falei? Eu nunca vi Jesus pagando nada. Eu nunca vi Jesus pagando esse imposto que não era romano, mas era do templo. Eu nunca vi Jesus pagando isso. Pedro entra em casa com uma confusão na mente. Eu quero que você redobre sua atenção e olhe para mim. E eu quero aqui abrir um parênteses para você entender algumas verdades que precisam ser aclaradas aqui. Nem todas as perguntas que as pessoas fazem para nós temos resposta. Quem aqui não lembra de Marta e Maria e de um homem por nome de Lázaro, que na Bíblia, no capítulo de número 11 de João, escrito por João, diz a Bíblia que Lázaro fica doente. Ei, olhe para mim, quem lembra do texto? Lázaro está doente, e quando ele fica doente, eu acredito que alguém olha para Marta e Maria e fala, não se preocupa não, porque essa enfermidade aí do seu irmão é uma enfermidade pequena. E detalhe, Jesus é amigo dele, e amigo de Jesus, ainda que fica doente, vai ser curado, porque Jesus é aquele que quando manda a enfermidade vai embora, elas ficam tranquilas, porque Jesus é amigo. E outra, Jesus sempre está na casa deles. Jesus chega em Betânia, poderia ter vários locais para ele ficar se hospedado. Ele vai para onde? Para a casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus poderia escolher ficar na casa de um governador, ficar na casa de um prefeito, mas Jesus ia na casa de Marta, Maria e de Lázaro. A enfermidade chega, o irmão dela fica doente. Quando de repente a enfermidade vai agravando, vai se complicando, e Lázaro morre. Quando Lázaro morre, eu acredito que alguém chega e fala assim, Marta, cadê Jesus? Não era amigo de Jesus, Lázaro não era amigo dele. Como amigo, no momento mais difícil, abandona ele. Marta fica sem palavras, e ela faz o quê? Manda um mensageiro ir até a Jesus, dizer que ele estava enfermo, mas quando o mensageiro chega lá, Lázaro já está morto. Aí o mensageiro chega para Jesus sem saber de nada e fala, Senhor, o seu amigo está doente. Jesus olha para o mensageiro e fala, mensageiro, volta lá e fala que a enfermidade não é para a morte, a enfermidade é para a vida. Ah, lá está o mensageiro, volta da viagem. Quando chega lá, ei, cadê Lázaro? Eu quero falar com ele, para ele ficar tranquilo, porque Jesus falou que a enfermidade não vai matá-lo, é para a vida. Aí de repente alguém olha e fala, ih, chegou tarde demais, Lázaro já foi sepultado, já está morto, Jesus se atrasou. Ei, querido, imagina a mente do mensageiro. Então vou ficar quieto, porque se eu falar, a pessoa vai me espancar. O homem já está morto, como eu digo isso. Imagina o mensageiro, ele poderia ter recuado e falado assim, não, Jesus errou, Jesus se equivocou. Não, mas se Jesus mandou falar, eu vou dizer, ainda que Lázaro esteja morto, Jesus disse que a enfermidade não é para a morte, mas é para a vida. Entenda isso. Quando Jesus volta, Marta encontra com ele e fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus olhou para Marta e disse, ah, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Marta, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai voltar a ter vida. Quem crê que Jesus tem resposta para as nossas incógnitas, levante a mão para adorar a Ele. Para você parece loucura, para mim não. Pedro entra em casa com aquela idade, e agora? O que está acontecendo? Quando Pedro entra com aquela dificuldade, quem está dentro da casa de Pedro? Ah não, você está dormindo. Quem está lá na casa de Pedro? Quem está lá, irmão? Lembra de Pedro e João subindo para o templo? Olhou para o coxo e falou assim,
não temos ouro, nem prata. Talvez o coach falou, então passa logo que está vindo outro que tem alguma coisa. Então entra para orar logo e deixa eu aqui, porque eu preciso de dinheiro. Mas ele olhou para aquele coach e falou, olha para nós, não temos ouro, não temos prata, mas nós temos algo que o mundo não tem. O que você tem? Eu tenho Jesus, e no nome dele, levanta e anda. Ei, talvez alguém olha para você e diz, é um pobre coitado. Talvez alguém olha para você e diz, não tem estudo, não anda com carro novo, paga aluguel, mas você tem o que o mundo não pode te dar. Você tem a presença de Deus na tua vida. Quem pode adorar Jesus por essa palavra que eu estou pregando aqui? Jesus tem problema, Pedro tem problema, mas também tem Jesus. Ah não, você está com sono. Olhe para alguém e diga, você pode ter problema. Diga. Desse jeito ele tem problema, mas é com você. Então diga de novo, você pode ter problema, mas também tem Jesus. Mas também tem Jesus. Mas também tem Jesus. Eu posso ter problema, o coronavírus está aí, o Covid-19 está aí, mas eu estou vivinho da Silva pregando aqui, porque eu tenho Jesus, eu tenho Jesus. Cadê você que tem? Cadê você que... Você tem sonho, não tem? Tem projeto, não tem? Mas tem algo melhor que isso, tem Jesus. Tem Jesus. Cadê aqueles que têm Jesus? Cadê quem tem? Quando temos Jesus, ele antecipa. Eu Juarez, quando a nossa cabeça quer dar um nó, está escrito um texto, e Jesus antecipando a Pedro. Jesus já sabia o que Pedro estava pensando, irmão. E Jesus antecipando a Pedro falou, Simão, o que foi? Me responde uma coisa, de quem os reis da terra cobram impostos? Dos filhos ou dos alheios? Aí Simão falou assim, dos alheios. Aí Jesus dissesse bem, porque os filhos são isentos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, pega um anzol e lança, e o primeiro peixe que sair, abre a boca dele. Irmão, isso aqui é lindo. Olhe para mim, por favor. Eu encerro agora. Por um minuto, esquece Pedro. Por um minuto, esquece agora os cobradores de impostos e foca no peixe. Jesus está falando com Pedro algo louco, Juarez. Porque Jesus está mandando Pedro pescar, não em um pesqueiro pequeno, um pesque pago. Jesus está falando para Pedro pescar no lago de Tiberíades. O lago de Tiberíades, ele tem aproximadamente, Juarez, 13 quilômetros de comprimento. 8 quilômetros é a sua largura. Olha o que Jesus está falando para Pedro, pega um anzol e lança no mar, e tira um peixe, e o primeiro abre a boca dele, que eu sei o que tem dentro. Olhe para mim, por favor, irmão. Se Jesus, Juarez, sabia onde estava o peixe no lago de 13 quilômetros por 8, você acha que Jesus não sabe onde você mora, irmão? Não, vou falar de novo. Se Jesus sabia onde estava um peixe num lago de 13 quilômetros por 8, você acha que Jesus não sabe a rua que você mora? Qual é o número da tua casa? Qual é o teu nome e sobrenome? Ei, Jesus te conhece muito antes de você existir, ainda antes que saísse do ventre da tua mãe. Eu te santifiquei, eu te separei. Jesus te manda te dizer que tem palavra aqui nessa noite para te trazer livramento. Quem crê nessa palavra que eu vou. Detalhe, Juarez, detalhe, além dele saber aonde estava o peixe exatamente, irmão, olha aqui para mim, quem aqui pesca, levante a mão. Só os pescadores, só isso. Quem pesca, levante a mão. Eu pesco também, só tilápia, né? Mas pesco. Eu ando com pescador, conheço pescador. Juarez veio do interior, deve ser pescador também. Juarez, eu já vi vários tipos de ração, comida para peixe, ração, minhoca, lesma, muita coisa. Mas moeda, eu nunca vi.
nunca vi ninguém pegar um peixe com moeda. Primeiro que o anzol não entra nela. É impossível alguém pegar um peixe com moeda. Aí eu fiquei pensando nisso aqui. Esse peixe, ele está numa fria, porque ele comeu algo que não era para ele comer. Ele come uma moeda, e eu acredito que essa moeda não estava fazendo bem para ele. Essa moeda talvez estava sufocando o peixe, porque ele estava com a moeda na boca. Permita-me dizer que Jesus, ele não está apenas resolvendo um problema, mais dois. Ele está resolvendo o problema da mente de Pedro e da confusão que está na sua cabeça, e está resolvendo o problema do peixe que comeu aquilo que não devia. E com apenas uma coisa ele resolve dois problemas. Com o quê? Com anzol. E anzol na Bíblia significa palavra. Jesus disse para o diabo: nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não sei como você entrou aqui hoje, se é com a mente confusa, se é engasgado com comida azeda que você anda comendo, mas uma coisa eu sei: a palavra de Deus tem poder para limpar a tua mente, para limpar o teu coração, para limpar os teus pensamentos. Diz a Bíblia, Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer que Deus tenha livramento para nós? Ei, está lá o peixe, olhe para mim, está lá o peixe, 13 quilômetros, está lá Pedro com o anzol. Ô irmão, isso aqui é lindo demais. Jesus, ele é especialista em criar situações para dar livramento para o seu povo. Jesus poderia muito bem não ter deixado acontecer esse fato, mas Jesus deixou para resolver dois problemas: o de Pedro, o dele, olha, apareceu mais um, e o do peixe. Irmão, Jesus é o único que não faz exceção de pessoa. Jesus é o único que ele cura o cego, mas ele cura o surdo também. Jesus é o único que cura o coxo, mas se o leproso vir, o leproso é purificado também. Jesus é o único que abençoa o crente, mas se o ímpio quiser, tem para você aqui também. Jesus é o único que abre porta para o justo, mas o sol também brilha para o ímpio. Jesus é o único que abençoa sem medida, e a abençoa dele é recalcada, sacudida e transbordante. Deus me trouxe aqui para te dizer que essa noite é noite de bênção transbordante. Quem recebe o que eu estou pregando aqui, irmão? Glória a Deus. Lá vai o anzol, Juarez. Lá vai o anzol. Joga. 13 quilômetros. Impossível. Tem pessoa que fala assim: Tiago, parece que você estava em casa. Eu conversei sobre isso com a minha esposa hoje. Não é eu, não. É o Deus que eu sirvo. Primeiro, Ele sabe o local exato que você está. O Espírito Santo está aqui, irmão. Ele está falando no meu coração. Tem pessoas aqui que entrou aqui com a mente confusa. Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, ele está falando comigo. Tem pessoas que entrou aqui que estão engasgados. Sabe por quê? Com tantas injustiças, com tantas coisas que estão acontecendo. Neste ano 2020 aconteceram, e no 2021 estão acontecendo, e já está por aqui, engasgado com coisas. E o Senhor manda te dizer: fique tranquilo, não fale nada, não vomite palavras torpes, simplesmente deixe o anzol entrar em você nessa noite. Deixa a palavra entrar em você nessa noite. Deus vai fazer uma limpeza, mas não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A palavra vai entrar na tua alma hoje, e tudo aquilo que estava atrapalhando você viver o sobrenatural de Deus, Deus joga por terra agora. Enquanto você levante a mão para receber o que eu estou pregando, Deus cura a tua mente, Deus limpa o teu pensamento, porque tem algo novo chegando na tua vida ainda este ano. Quem crê nessa palavra que eu estou pregando aqui? Agora eu fecho a Bíblia. Alamaia, Xoracalabai, Alarabassúria Mandagaia. Agora eu fecho a Bíblia e concluo o meu pensamento. Pedro poderia ter questionado, sim ou não? Sim ou não? Mas o texto não diz que ele questionou. É louco o texto, porque se fosse eu, talvez, eu falei: esse Jesus hoje passou dos limites. Pegar um peixe nesse mar desse tamanho
com uma moeda na boca ainda, para pagar a dívida. Impossível. Mas Pedro fez o quê? Já que ele mandou, vamos ver se dá alguma coisa. Quer que eu te dê um conselho? Quer que eu te dê um conselho? Você já experimentou viver o que a Bíblia diz? Você já experimentou a viver a Bíblia? Já experimentou? Você já experimentou seguir o Salmo 1? Salmo 1? Bem-aventurado é o homem que faz o quê? Que não anda segundo o conselho de quem? E não se detém no caminho de quem? E nem se assenta na roda de quem? Mas antes do seu prazer está no quê? E ele faz o quê? Medita quando? E ele é comparado a quem? Uma árvore plantada onde? Junto ao ribeiro de água. Detalhe, as suas folhas não caem, o seu fruto dá no tempo certo, e tudo que ele faz, ele prospera. Provérbios 16:3 está escrito: consagre os seus planos ao Senhor e eles serão bem sucedidos. Viva a palavra! Chegou o momento de pararmos com oba-oba. Paramos com esse negócio. Só adoram se mexer, se falar. Você quer mudar de vida? Viva! Viva a palavra. Faça dela algo que mude a sua vida, os seus pensamentos. Não simplesmente eu preguei aqui, gostei, achei mais ou menos, realmente Jesus sabia onde está o peixe, mas a minha casa é difícil, eu moro num parque 2, talvez Jesus não consegue achar lá, não, lá é complicado. Não, foi falado sim, que a palavra limpa assim, o anzol purifica, mas na minha vida é complicado. Meu marido, ele bebe, ele é complicado. Meus filhos não querem saber de Jesus. Rei querido, quem disse para você que Lucas 1,37 foi rasgado da Bíblia? Porque nada é impossível para Deus. Seu marido é o problema, Jesus muda ele. Qual é o seu problema? O seu filho, Jesus traz de volta. Ei, Ananias, quem é o homem? O homem é como um touro bravo, está matando todo mundo, está prendendo. Eu vou correr dele, corre não, coloca a mão na cabeça dele, porque enquanto você ora, eu liberto ele. Enquanto você clama, eu tiro as escamas do olho dele. A palavra tem poder para mudar ainda. A palavra tem poder para restaurar ainda. Quem ama a palavra adora, vai. Quem ama a palavra adora, vai. A palavra tem poder ainda. Fica de pé você que crê no poder da mesma. Foi-me dado o tempo proposto, eu obedeci o tempo. Permita-me orar pela tua vida. Eu vim aqui, eu preciso orar para selar aquilo que eu preguei. Juarez, eu te amo, Juarez. Você é uma pessoa que eu falo para minha esposa que foi um amigo que Deus me deu. Momento de tormenta. E depois que eu me aproximei de você, Juarez, estou vivendo uns milagres sobrenaturais. Eu vou colar em você e só vou embora daqui hoje se for de mão dada, Juarez, com você. Juarez é um amigo, mas eu só citei o nome dele porque o Juarez vive aquilo que ele louva e vive aquilo que ele lê. Eu tenho uma proposta de Deus para a sua vida. Talvez você entrou aqui e se afastou dos caminhos do Senhor, e as coisas estão difíceis para você, tudo dando errado, complicado, portas fechadas e travadas. Se você quiser viver assim complicado, continue. Você vai ser um ótimo agente do FBI, que gosta de resolver coisas complicadas. Mas se você quer ser um cidadão do céu, hoje é noite você voltar para Jesus, ou aceitar Ele. Com Jesus é melhor. Com Jesus o barco até balança, mas não afunda. Com Jesus o barco até se despedaça, como despedaçou de Paulo em Atos 27. Mas diz a Bíblia que foi no escombro, mas todos chegaram com vida lá em Malta. Com Jesus as coisas ficam difíceis. Eu não vou falando para você que vai ser fácil, mas uma coisa é verdade: a palavra tem poder de mudar a história, de mudar todo o quadro. Eu estou oferecendo para você não uma religião, mas um Deus que muda a história. Cadê você que crê no poder deste Deus? Talvez tenha alguém aqui entre nós que quer aceitar Jesus ou voltar. Mas enquanto você pensa, permita-me fazer uma oração. Estenda suas mãos para cá. Feche os teus olhos todos, sem exceção. Curva a sua cabeça. Alai, xolamandara selva, calabaia, choracá.
manda chorar calabaia, surimianda ladácia. Espírito de Deus, Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus o Cristo. A tua palavra foi explanada aqui, Pai, nessa noite. Eis aí a tua igreja, Pai, a tua noiva. A tua igreja não precisa de grandes pregadores, a tua igreja não precisa de grandes cantores, a tua igreja precisa do Senhor Jesus. É do Senhor que nós precisamos. Pai, eu quero profetizar sobre a igreja do Parque 2, Pai, que a partir deste culto de domingo, culto do Pai, programa de adoção e integração, ó Deus, que essas vidas possam viver os frutos da Tua palavra. Nos ajuda a cumpri-la, Pai, na nossa vida, nos ajuda a obedecê-la, nos ajuda a acreditar na mesma, Pai. Que este ano de 2021 seja um ano de mudança, transformação, de melhoria, não apenas material, mas também espiritual, Pai. Ressuscita, Senhor, os sonhos da tua filha, ressuscita os sonhos do teu filho. Levanta aqui nesta igreja, Pai, profetas, profetisas, homens e mulheres cheios do teu Espírito, Pai, para que possa mudar esta cidade de Campinas e o teu nome ser glorificado. Que este é um sol que a tua palavra possa cravar na minha alma e no meu coração, e que eu possa viver aquilo que o teu servo disse, o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que eu possa vivê-la, que eu possa respirá-la, que eu possa suspirá-la, para que o teu nome venha a ser glorificado. Só você que crê na palavra, diga: eu creio.